E já estamos de volta, viajando pelo mundo hoje no Conexão com você também aí ligado nas nossas redes sociais. Elas vão aparecer ali agora na sua tela, você já pode ficar ali no seu celular, não se distrai muito, não, fica aí ligado com a gente, mas pode aproveitar já também, manda nos comentários aí e fique seguindo a gente, dando like, qualquer coisa aí nas redes sociais, diferente de cada uma, para ficar ligado com a gente. A gente continua então, pastor, dando uma volta pelo mundo aqui. Vimos um pouquinho mais próximo, mas nem tanto. A gente estava no bloco passado na China, agora vamos para a Índia, né? Vamos para a Índia. Muito bem, temos a Ana e o Matheus, tudo bem com vocês? Tudo bem. Obrigada por estar aqui. A gente agradece. E vocês ouviram já no bloco anterior a gente conversando sobre essa experiência e tudo mais. Só que vocês têm uma diferença, vocês não são alunos do NASP. Então, pastor, como que é isso? Será que pode ir qualquer um na missão? Como que funciona o núcleo? O núcleo está dentro do NASP, lá em Engenheiro Coelho, então a gente tem o foco principal nos alunos, mas os projetos estão abertos a qualquer pessoa que queira participar e que passe lá pelo processo de cadastro e etc. E eles são exemplo disso, eles têm amigos no NASP, conhecidos e tudo, e já tinham ouvido falar de outros projetos no passado, na Índia, foram nutrindo essa vontade e daí agora em janeiro eles participaram também e foram super úteis até pela formação, pela profissão deles, assim por diante. Ou seja, não vai só estudante, eles são profissionais já. Conta um pouquinho para a gente o que foi esse projeto que eles fizeram. Então, neste ano, essa foi a terceira vez que nós fomos para o nosso projeto na Índia. E neste ano a gente reuniu um grupo de profissionais ligados à área da saúde. Então, tínhamos médicos em diversas áreas e a Ana é dentista. Então, realmente foi muito, muito útil a participação deles para gerar aquela empatia com as pessoas que foram chamadas, chamamos a atenção delas para uma escola, um lugar adventista que existe na cidade, uma cidade grande na Índia, e através dessas ações de saúde com eles. Então, criamos uma boa reputação para o grupo que está lá e, enquanto isso, outros de nós estávamos trabalhando na reforma desse lugar, entende? Então, com as duas frentes aí, foi bem interessante e ajuda muito, abre muitas portas quando a gente tem os profissionais de saúde com a gente. E como foi essa experiência? Não sei quem vai falar primeiro, aí vocês se dividem, mas como foi essa experiência de ir para outra cultura, uma cultura tão diferente e que muitas vezes é até difícil se comunicar, né? Na verdade, assim, eu tinha alguns receios, um deles era a distância, as horas de voo, né? Fiquei pensando nisso. E também, assim, um dos meus medos era, por exemplo, ficar doente lá, né? Assim, ter algum problema relacionado a isso. E a questão também da língua, porque a gente sabia que eles falavam, além do inglês, o hindi, né, que é a língua deles, inglês e hindi é a língua oficial, e alguns dialetos. Então, além do hindi e do inglês, tinham vários outros dialetos. Então, assim, esses foram alguns medos. Mas eu, desde pequena, assim, eu sempre li os livros da casa sobre missionários, desde pequenininha. Então, assim, sempre foi um sonho para mim mesmo ser missionária. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu escolhi essa profissão, né, de ser dentista, assim, poder ajudar o próximo. E, lógico, no meu dia a dia, assim, eu ajudo o próximo, é um contato diário, né, com as pessoas, mas é completamente diferente. Você atender uma pessoa de outra cultura, assim, a gratidão que eles demonstravam depois dos atendimentos, assim, não tem preço. Acho que isso que mais me marcou. Matheus, o que foi o que mais te chamou a atenção lá? Da cultura diferente, das forma que as pessoas falavam com você, dessa experiência? Eu acho que o choque, quando a gente já sai do aeroporto, a gente sair na rua com o trânsito da Índia é bastante conhecido no mundo, né? É um trânsito bem caótico, assim, pra gente, apesar de a gente não ter visto nenhum acidente, assim, né? Então, eles se entendem, mas a gente vê uma cultura totalmente diferente, então, a questão, assim, a gente foi para um estado que era bastante precário, um dos mais pobres da Índia, então, até para o próprio indiano, que às vezes ia para lá, é um lugar, assim, com pouca estrutura, pouca saneamento básico, então, a gente olhava para a rua, a gente sentia uma grande diferença. Então, foi um pouco chocante, assim, a estrutura em si
da cidade que a gente estava, principalmente. Obviamente, nem todos os lugares desses países, China e Índia, são assim, né? Mas quando a gente prepara um projeto de missão, voluntariado, a gente vai para lugares onde há realmente muita necessidade, né? E então, além das diferenças culturais, ainda tem esse aspecto de necessidades, às vezes básicas, que existem naquele contexto. Tanto China quanto a Índia, elas pertencem a um grupo muito especial de países. Um grupo de países que tem umas diferenças do resto dos países, sobretudo para os cristãos. Você ouviu falar alguma vez da janela 1040? O que é isso? Vamos ouvir a continuação. Quem aqui no Brasil nunca ouviu falar de Jesus? Acho que todo mundo sabe de quem se trata, né? Porém, infelizmente, essa não é a realidade em uma parte do planeta, conhecida como janela 1040. Já ouviu falar? É uma faixa da Terra que vai do norte da África, passa pelo Oriente Médio e segue até a Ásia. Ela cobre 1/3 do total do globo e representa 66% da população mundial. São cerca de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas em 62 países. Não é pouca gente não, hein? Inclusive, as 2 nações mais populosas do planeta estão dentro dela, Índia e China. O triste é que a grande maioria dessa galera não conhece Jesus e às vezes não sabe nem de quem se trata. Entre os 52 países menos evangelizados do mundo, 31 estão na janela 1040. O cristianismo é representado em menos de 2% nessas regiões. Por isso, a presença de missionários por lá nunca foi tão importante. Que tal ajudar a melhorar essa estatística? São impressionantes essas estatísticas, né? O pastor já foi várias vezes lá, já conhece várias realidades diferentes. Qual você acha que é o maior desafio dessa região? A primeira vez que eu fui para a janela 1040 foi em 1999. Fui à Tailândia, fui à Coreia naquela ocasião. E ali começou a abrir a minha mente em vários sentidos, porque eu me senti pela primeira vez na minha vida sendo minoria religiosa. Em outras palavras, por onde eu olhava ao meu redor, as pessoas tinham uma outra religião, no caso budista. E crescendo no Brasil com uma mentalidade cristã, a minha percepção de longe dessas religiões é que elas não faziam sentido. E eu imaginava, por que é que alguém acreditaria tão piamente, seriam tão devotos dessas religiões que não faziam nenhum sentido para mim? Mas quando eu vi milhares, milhões de pessoas ali que eram budistas, sinceros e que viviam sua vida de acordo com aquela religião, eu tive que parar e levar mais a sério, pelo menos, tentar entender o que elas pensavam e por que aquilo fazia sentido para elas. Eu acho que esse é um dos desafios. Tem o desafio da pobreza, tem o desafio do número de pessoas, como foi mencionado, mas também eu acho que existe esse desafio. A gente não compreende, né, como elas pensam, a sua cosmovisão e a sua religião, porque nós não temos muito contato com essas religiões. Janela 1040 é o lugar onde tem a maior parte da população muçulmana, hindu, budista, judaica e outras, como a gente, taoísta, por exemplo, influências do sikhismo, são religiões também dessa região do mundo, desafiadoras para a gente. E no caso desses projetos, não sei se vocês sentiram isso quando vocês foram lá. Qual que é o maior desafio quando você tem uma pessoa que tem um background, um fundo de vida, uma forma de enxergar o mundo, de ver o mundo tão diferente? Qual vocês acharam que foi o maior desafio para conversar com essas pessoas sobre Jesus? Então, o que eu encontrei assim de maior desafio, né, na minha área, nos atendimentos, foi que eles crescem com uma cultura, por exemplo, sem cuidados com a saúde. E a gente sabe como isso está interligado, né, com a nossa saúde mental, com a nossa espiritualidade. Então, assim, era muito difícil você chegar, né, nesse ponto e ensinar para eles algumas coisas básicas, né, de higiene oral, higiene como um todo.
E dessa forma, assim, na verdade, foi o maior desafio que eu encontrei, assim, conseguir mostrar para eles a importância de algo que para eles é completamente estranho. Eles não conhecem alguns tipos de cuidados, eles não têm acesso, eles não têm uma educação com relação a isso, né? E dessa forma, eles não têm esse cuidado com o corpo, que é o templo, né, do Espírito Santo. Eu acho que isso foi algo que eu mais notei, assim. Eu acho que a religião é uma coisa que faz parte da vida deles, né? A religião, na verdade, não faz parte, é a vida deles. Então, para a gente é uma coisa totalmente diferente. A gente consegue separar, talvez, ir na igreja no sábado, mas no domingo eu já estou jogando futebol e já esqueci de Deus às vezes. E para eles faz parte da vida deles. Então, a vestimenta, ela mostra a religião deles. Tudo que eles fazem é a religião. Então, no sentido holístico da vida deles, é a religião. Então, é uma coisa que, para a gente, é um aprendizado até, né? A gente perceber que eles não têm vergonha da religião deles. A religião deles é a vida deles. Então, a gente ter esse choque de mostrar para eles uma nova religião é muito difícil, né? Sem falar, assim, que no hinduísmo a gente tem milhões de deuses. E a gente apresentar um Jesus que talvez seja mais um Deus para eles, né? Então, acho que é um grande desafio isso. Eu percebi isso também, porque a gente, né, nossos costumes, nossa vida ocidental, a gente divide, exatamente o que ele falou, a gente divide a nossa vida em caixinhas, né? Então, a gente abre a caixinha espiritual, e fecha depois. A gente abre a caixinha do trabalho e depois fecha. Então, assim, eles não têm caixinhas, eles têm uma caixa só, que é a vida espiritual como um todo. Eu acho que foi uma lição muito grande, né? Eles não conhecem o Deus que a gente conhece, essa maravilha, mas eles têm um respeito, um cuidado e uma devoção diária, 24 horas por dia e sempre, assim. Respeito, né, pelo que outro acredita, empatia também, né? Tem outros fatores, pastor, que são importantes quando a gente conversa com outra pessoa, seja de uma cultura muito distante ou mesmo alguém que mora aqui no Brasil, mas que tem uma cosmovisão completamente diferente à minha. Acho que essa atitude de respeito e de interesse por conhecer o que vai na mente da outra pessoa. Então, essa atitude, ela vale quase por tudo, assim. E muitas vezes, por não pararmos e darmos esses passos, a gente gera bloqueios, né? Gera obstáculos nesse processo, porque a gente simplesmente assume que tudo aquilo que a gente sabe, o que a gente compreende, tem que ser meio que imposto na pessoa. A gente acredita que realmente vale a pena compartilhar, que é o melhor caminho, que é a solução e a resposta para todas as questões da nossa vida. Mas a maneira de transmitir isso e comunicar para outra pessoa tem que ser de uma maneira sensível para que ela compreenda e não só intelectualmente, que ela assuma aqueles valores para a vida dela também. Como eles colocaram, no caso da Índia, uma cultura tão diferente, uma religião tão diferente, tem várias lições, vários momentos que a gente para não tanto aprender daquilo que eles acreditam, e eu ressaltaria aí essa questão do politeísmo, que é algo muito marcante por lá. A gente percebe em cada contexto, em cada lugar, os templos, os ídolos, né? Mas, acima de tudo, a questão do respeito à necessidade de a gente ter essa sensibilidade quando conversamos com as pessoas e vamos falar sobre questão de religião, principalmente. Muito importante. A gente tem uns poucos minutinhos a mais, mas eu queria que vocês falassem, algum dos dois, que vocês falassem o que essa missão ensinou para vocês, sobre o que a gente vem falando até agora, que vocês trouxeram. Foi há pouco tempo ainda, o que vocês trouxeram para vocês aqui, estão tentando aplicar na vida de vocês. A Ana trouxe um vestido aqui, tá vendo? Uma roupa típica aqui. Essa é a roupa típica dele, chama sari, né? Na verdade é um pano tem 5 a 7 metros, Daí você tem que dobrar de um jeito aqui todo diferente, não sei se eu consegui muito bem, mas é mais ou menos isso. E eles usam, assim, as mulheres usam, eles têm as roupas muito coloridas, assim, então, se você for notar, a cidade, ela não tem tanta cor, as cores são mais nas pessoas, nas roupas.
né? Então isso chamou muita atenção. E sobre a missão, assim, o que significou para mim, foram poucos dias, né? 15 dias, assim, não tem como você conhecer uma cultura por completo. Então, assim, eu pude ver que missão é você viver a vida da pessoa. Então, a gente procurou viver a vida deles, procurou comer a comida deles, dormir onde eles dormem, usar o banheiro que eles usam. Então, acho que missão foi isso. Mas, assim, para mim, a maior lição e que eu trouxe para o meu dia a dia é que a gente precisa de pouco para ser feliz. E de verdade mesmo, assim, porque eles são felizes e eles têm muito pouco. Muito bom, ó, para pensar. E aí a gente já vai para nosso intervalo. Passa rápido e ainda temos algumas histórias para compartilhar no próximo bloco. Fica aí ligado.